Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 30, esse episódio maravilhoso, Criogenia e Animação Suspensa. Se você não viu, tá aqui no card e na descrição. Assiste lá que o assunto é raro, o material é difícil, é escasso, então assiste e depois volta aqui pra gente bater um papo. Beleza, o que os Zatar quis passar pra gente aqui? 3 coisinhas. O que é animação suspensa, por que ela ocorre e quais são os principais tipos aqui na Terra, tá certo? Só que o que eu quero passar para vocês não é isso só. Eu quero expandir o conceito para vocês entenderem melhor esse vídeo, essa sessão. Vamos por partes. O que Zatar está fazendo é ele está falando de mônadas. Pô, Thiago, como assim? Não foi isso que eu entendi, cara. Mas ele está falando de mônada. Qual que é a nossa ideia de mônada? O que é mônada? Mônada, os nossos espaciais falam assim pra gente. Mônada é central de consciências. Então tudo que é uma central de consciências é uma mônada. Simples assim. Ela gera vida, ela provém energia para a vida. E a gente tem ideia que a mônada tá lá muito longe daqui, né? É tipo um bagulho assim, perto da fonte. É muito distante da gente. A gente não sabe o que é, o que come, onde fica, que dimensão que é. Putz, que forma tem, a gente não sabe absolutamente nada. Então pra gente é uma coisa assim, vista de cima para baixo. Porque não é classificável. E o que o Zatar faz? Ele está falando do que é uma mônada de baixo para cima. Então esse episódio está falando muito mais do que parece. E a gente vai entender o porquê. Então agora que a gente entrou nesse conceito de mônada como central de consciência, vamos entender o que é iona, que é uma coisa que só quem estudou a Masofia entende e o projeto usa. Porque os espaciais disseram pra gente, vocês vamos usar o termo iona porque é um ponto de referência mais completo que vocês têm agora, que vocês conhecem agora, para que no futuro vocês consigam compreender melhor o que a gente quer de fato passar. O que significa? Que amanhã nós vamos ressignificar tanto o que é iona, vamos canetar tanto no que a Masofia falou lá, que vai deixar de ser a mesma coisa. É isso. E aí a gente vai chamar de outro negócio, porque já não é mais o mesmo conceito, tá? E por enquanto nós estamos utilizando esta referência. Então é isso, não se apeguem ao que o PCI diz, senão vocês vão estar lascados. Porque amanhã vai mudar tudo, porque é assim que é para ser o projeto. Ele é vivo, tá certo? Então, vamos explicar o que é iona, porque todo mundo quer saber e é muito difícil, né? Iona é o seguinte, são passagens de energia, de consciência, tá certo? Então a mônada tem ionas. Como que a mônada adquire iona? Quando ela faz as suas passagens, suas vayalas, seus caminhos pelos reinos. Quais são os reinos? Aqueles reinos da Teosofia, da Rosa Cruz e tal, certo? Eles são um pouquinho diferentes do que os espaciais nos contaram, mas vamos usar um exemplo aqui. 5 é vegetal, tá? Então a mônada de 5 ionas vai encarnando um monte de vegetal até que ela chega então lá, terminou o seu processo programado, vai para a sexta iona, aí é animal. Ela vira uma mônada de animais, ela vai encarnando um monte de animais. Terminou 7 ionas, aí vem o reino humano, tá certo? Terminou o reino humano, né? Aí a Masofia só traz até 7, tá, gente? O resto é invenção do Zala. O Zala é que quis passar e a gente só foi entendendo e ressignificando. Zala diz: 8 ionas são os avatares, certo? Nós temos por obrigação zelar pela iona anterior. Então, por isso que a gente, né, tem que cuidar dos animais, das árvores, que a gente sente isso dentro da gente, porque é a nossa função. E quem tem 8 ionas, os avatares, eles fazem o mesmo processo, mesmo que, como vocês viram na própria sessão, não faça isso da maneira convencional, que a gente entende como gratiluz da coisa. Pode ser uma guerra, pode vir para causar uma guerra, mas se está ganhando consciência, se vai gerar uma ganho de consciência, então está ajudando. É simples assim, tá certo? É um avatar também, né?
Então, as íonas, elas são essas passagens, as passagens que ligam até a fonte, tá? Então, conforme as mônadas adquirem mais dessas passagens, dessas íonas, elas ganham então mais energia, mais potência e mais consciência, porque energia e consciência tá ali, tá bom? Então, vai mudando a forma como se trabalha. É como se você tem uma atribuição para fazer quando você tem 5, quando você tem 6 você já começa a fazer outras coisas, você já começa a trabalhar com outros níveis de percepção. Quando você tem 7, você já está fazendo uma outra expansão diferente, você já fala, você já se comunica, quer dizer, são aprendizados constantes. Com 8 ionas, você também está fazendo uma outra coisa, é passando pelos mesmos reinos, mas com outras atribuições diferentes, já pensando numa coletividade. É diferente. E aí depois você vira para usar, ela fala assim, ó, 9 ionas. Quando você chegou a 9 ionas, você começa a criar aqui embaixo. O que o Zala quis passar com isso? Você já vira uma mônada. Você já está criando aqui embaixo, com 9 ionas. E aí ele falou, o Zala disse, eu tenho 12. Se você não viu o vídeo do Zala, tá aqui no card, na descrição, é Manifestação de Vida 1, assiste, que vale a pena, tem a ver com essa seção do corpo criogênico e com as ionas, porque uma coisa puxa a outra. Então, o que acontece aqui com relação às ionas? Com 9 você já não volta, Zala tem 12. E aí o que o Zatar falou? Então você volta com 9. Com 9, com 10 e com 11. 12 não dá mais. 12 não tem jeito. Mas com 9, 10 e 11 tem tecnologia que faz isso. Dá trabalho, mas dá para fazer. Então ele explicou como funciona isso, tá certo? E agora eu vou explicar para vocês alguns conceitos disso. Beleza? Então vamos lá. 7 ionas não é só humano aqui na Terra não, tá? 7 ionas são sirianos, são arturianos, enfim, até o que a gente entende hoje são de seres de 7 ionas. E aí, o que acontece? Eu vou dar o exemplo dos andromedanos. Esse é um exemplo da Masofia, tá? Os andromedanos, mais precisamente 11 raças andromedanas, decidiram que queriam mudar de universo, né? Embora não pareça, Andrômeda já é um outro universo, já não está no nosso universo local. Já é outra regra, outras leis, outros primordiais, outras coisas, outra formatação química, biológica, enfim, é outro negócio. E eles decidiram então experimentar a fisicalidade nossa aqui nesse universo vizinho. Então, tudo bem, é permitido, pode vir. Projeto Terra iniciou-se assim, tá certo? E esses andromedanos não conseguem vir lá de Andrômeda para cá com a consciência que eles têm. Tipo assim, muita consciência. Então, eles já são mais sutis e tal. Não dá para vir direto, porque a biologia é diferente, tudo é muito diferente. Não dá para você encarnar um andromedano inteiro dentro da Terra, porque a Terra não comporta. Então, a Terra tem uma energia limite. Não dá para você colocar, extrapolar essa energia. Então, para que tenha mais experiências, tem um limite de como será a consciência em cada invólucro, certo? Tem um limite de consciência aqui. E tem um mínimo também de consciência. Então, o que acontece? O andromedano não consegue vir direto. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que entrar em animação suspensa. Ele se criogenou, tá certo? E se dividiu em várias extensões. Então, ele criou fractais, certo? Para experienciar. Cada um com uma programação diferente, cada um com uma habilidade diferente e com consciências diferentes. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá a mônada do andromedano. Ela é uma usina nuclear gigante, gera muita energia. Vou falar números pequenininhos. 10. Ela gera 10 de energia. Aí, o andromedano, ele já é uma parte daquela mônada dele lá.
então ele não ocupa 3, ele tem 4. 4 pontinhos é o andromedano. Aquela mônada tem outros corpos, mas 4 é o referente ao que ela sustenta do andromedano. Estou dando números bem pequenos e, cara, é um exemplo, é bem grotesco, isso está bem longe da métrica disso aí. E aí o andromedano, ele fala assim, olha, beleza, para ir na Terra eu tenho que ir como 1, eu não posso ir como 4. Então ele se divide em 4 fractais. Entendeu? É um exemplo esdrúxulo porque não é só 4, é muito mais que isso. Mas também não é 144 que a mônada divide, isso é o número, como o Anubis já disse, seção do Anubis aqui, no card na descrição, assiste lá. Isso é apenas uma associação numérica para que as pessoas passem para dar valor ao seu trabalho, né? Você está falando uma coisa que você já ouviu antes, tipo isso, né? Você está pegando emprestado aquilo que veio na Bíblia do 144. Então, como que é o lance como é que ocorre isso? O andromedano ele não vem direto. E os andromedanos estiveram ligados com qual religião aqui na Terra? A católica. E é por isso que o católico fala de ressurreição de corpo. Agora acho que vocês vão começar a entender. Porque é isso que eles acreditavam. Tá? Mesmo que no subconsciente, mesmo que eles não tivessem certeza do que eles estavam pensando e falando, era isso que é a informação que eles tinham, esta física no subconsciente deles. Que aquele corpo um dia voltaria a funcionar, a ser animado com um ganho de consciência. Então as consciências vêm para a Terra extensionadas em diferentes fractais, em diferentes pontos do tempo. Tá certo? Não dá para vir tudo ao mesmo tempo. Então ele fraciona em, sei lá, ele divide aquele 4 que é correspondente ao andromedano, ele tem 4 encarnações, vamos dizer assim. Elas vêm em tempos diferentes, e aí vem a primeira. O que as outras 3 fazem? São guias da primeira. Vai vendo. Aí a primeira vez experiencia, ela desencarna, aí vem outra, em outro tempo, e aí as outras 3 estão ali fazendo a mentoria dessa segunda encarnação. E assim vai. Então você é seu próprio mentor, vai vendo que louco. E aí o que acontece aqui no caso desse corpo criogênico? Ele está lá, porque como ele só tem 7 ionas, a tendência é que ele fique em animação suspensa total. Tá certo? Só que tem um ser que sustenta esse ser de 7 ionas. E ele só dá uma ionazinha dele para que aquele ser esteja ali. E ele ainda faz um monte de coisa, porque ele só está dando uma iona, ele tem mais um monte de iona. Ele fica limitado? Ele fica limitado, ele sustenta aquele corpo criogênico ali, mas ele não deixa de fazer o que ele precisa, porque ainda, afinal de contas ele tem mais ionas. É tipo isso que ocorre. Então, o exemplo de 7 ionas criogenada é esse. Você precisa mudar de universo, e aí você precisa vir para cá, você faz essa passagem. E o que acontece? Você vai estar lidando com planetas que necessitam de consciência menor. Por quê? Porque você consegue dividir. Tá certo? Você consegue se fractalizar. Então, aquele carinha lá, que tem 7 ionas, ele vai estar ligado normalmente em planetas que sejam mais, assim, tipo a Terra. Não é um planeta com muita consciência. Isso é proposital. E a gente fala assim, caramba. E essa história de transição planetária? Transição planetária é isso aí. Lembra que eu falei que a Terra, ela tem um limite que ela consegue comportar? Então esse limite pauta quantos avatares, quantos corpos criogênicos, quantos fractais consegue estar aqui. Então conforme a Terra se expande nessa capacidade de armazenamento de almas aqui, as consciências então podem ganhar consciência. Os seres ganham consciência. Tá certo? Então aí sim, aquele andromedano de repente não precisa vir 4 vezes, pode vir só 2. Vocês estão entendendo? Tipo, isso é a transição, tá certo? É para isso que existe a evolução racial, tá bom? É para que a gente chegue no ponto onde o nosso invólucro possa habitar mais consciência, para a gente deixar de ser um local de baixa consciência, tá bom? Isso está acontecendo, tá? A gente não vê devagar, mas acontece, é devagarzinho mesmo, é passo de formiga. E é isso que acontece aqui na Terra, beleza?
Então aquele andromedano ele tem que vir para cá. E é por isso que tem aquele assaltante, aquele assassino. Porque assim, ó, o cara fala assim, olha, aquela programação que eu criei lá, ela vai precisar de... Ó, eu tenho 4. Mas tem uma programação que eu fiz lá que, putz, ela vai precisar de 2 dos 4. Aí tem um que tem 2. Aí você ficou com mais 2 para 3 seres. Você tem 2 de energia para 3 seres. E agora? Você vai ter que dividir. Vai ter um que vai vir com meio, o outro vai vir com 1, entendeu? E o outro vai vir com meio. Entendeu? Por que tem assassino? Por que tem tudo isso? E aí eles fazem a programação para tirar o máximo de proveito disso. Então equilibra-se. Porque tem um que... o assassino, que tem meio de consciência ali, ele tem uma parte dele que veio com 2 de consciência. Então é tudo equilibrado, gente, ó. Expande a mente para isso aí. É tudo exatamente assim, personagem, é arquitetado para ser assim, para que se possa experienciar. E tira-se proveito das experiências, apesar de parecer que é tudo negativo, ruim e tal, tira-se proveito disso tudo. Mesmo sendo meio de consciência que o andromedano tem lá para dar, ele vai tirar proveito, porque ele fez um programa encarnacional voltado para aprender dentro daquilo. E ele aprende, tá? E ele não conseguiria aprender o que ele aprende aqui, estando lá no auge dos seus 4 pontinhos de energia. Porque ele não consegue esmiuçar e ir tão longe, ele não consegue diminuir mais aquilo ali para aprender como um assassino faria. Vocês estão entendendo? Então, tipo, ele precisa. Agora, pensa nisso, eu tô falando de 4, mas agora pensa nisso num número muito maior, porque é o que acontece, tá? E é tipo isso que rola. Essa é a dificuldade e a Terra, ela permite isso. Mas nem os 4 não vão encarnar aqui, tá? É importante vocês dizer que tem outros planetas semelhantes a nós em nível de consciência, que não são físicos necessariamente e que recebem esses fractais, tá bom? Mas é para vocês entenderem que sempre vai estar trabalhando em locais de consciência menor, mesmo que ele tenha que se dividir em 2, entendeu? Ou de repente ele só é 1, mas ele vai estar normalmente dividido, tá bom? Então 7 onas precisa fazer isso. Um exemplo de 7 onas. E o exemplo de 8 onas? O exemplo de 8 onas, o Zatar fala assim, que tem alguns seres que chegam lá com 8 onas, mas agora que eles chegaram com 8 onas, eles percebem assim, pô, mas tem um negócio lá que eu queria ver, que agora que eu sei mais aqui, que eu entendi todo o meu processo, porque eu era um monte, né? Agora eu sou um só. Eu entendi meu processo e tem um negócio que eu quero entender, mas agora dentro da minha ótica expansiva de 8 onas. Eu vou voltar lá. Então ele planeja vários avatares. Ele volta várias vezes, né? E até ele falar assim, não, agora eu posso ir lá com a consciência que eu tenho atual. Então ele vem na Terra, claro que isso de uma maneira organizada, né? Que a Terra tem essa deficiência de limite energético, tá? Então ele vem e atua aqui no meio como um avatar, tá certo? Como então algo que vai modificar a experiência coletiva. Essa é a ideia do avatar, tá? É o que a gente chama de avatar, né? Vamos lembrar que o Birskat, do episódio 2, está aqui na descrição e no card. Ele era um ser de 8 onas, tá? Então ele zelava pelo povo, ele era tipo um líder do povo, tá bom? Esse ser, então, ele pode se criogenar para poder vivenciar aquilo que ficou faltando, tá bom? Que agora ele quer expandir, até que ele complete aquilo que ele entendeu. Fala, agora eu entendi, agora eu estou pronto para fazer o que eu preciso dentro do meu processo ionático aqui, porque essa divisão ele também está aprendendo, só que ele está aprendendo por outra ótica. Ele vem, mas ele vem para aprender sobre uma outra ótica, tá bom? Ele já se divide, ele faz a imersão, mas ele já não está mais fazendo um processo pessoal, já é um processo já coletivo, já é outra visão de função, tá bom? E tudo isso é experiência para quando ele terminar esse processo, ele vir então como um avatar grandão ali e tal para a Terra, tipo isso, tá bom? Ou para outros planetas, enfim, esse processo de 8 ionas, para aprender o que ficou faltando. Então, criogenia como animação suspensa, ou criogenia como ferramenta de aprendizado, tá? E aí entra o caso das 9 ionas, porque beleza, até 8 ionas você ainda está dentro do nosso plano de manifestação aqui, né, que é de 1 a 8. Isso aí o Zara explicou pra gente.
De 1 a 8 é o que o nosso universo que a gente entende. Então, beleza, até aí beleza. Mas e aí, você tem 9 ionas, e agora? Aí ele falou assim, 9 ionas é o começo da criação. As suas ionas já estão sustentando vida, com mais propriedade. Ou seja, você já está ali usando as suas ionas já para gerenciar processos muito maiores do que o que você gerenciava enquanto você estava lá só encarnando dentro do corpo criogênico com várias consciências. Agora você está gerando já elementais, uma série de outras coisas, você já tem 9 ionas. E aí, esses processos de 9 ionas, para você vir para cá, aí por conta da sua atribuição, você tem que se criogenar, né? E é isso que ele fala desse processo. Você, para vir, tem que entrar em animação suspensa. E o caso de 9 ionas, ele dá exemplo de Jesus, né? Porque o Jesus, quando veio, tinha 8, que ele era um avatar. Agora ele tem 9 já. Então ele já está num grau de tipo começar a criar, né? E então ele usa o exemplo de Jesus, bem legal, essas passagens. Dá uma olhada lá, se você não lembra, se você não assistiu, vê que é bacana. E aí tem o processo de 10 ionas, que é um processo já que exige muito mais e que pode ser feito mais corpos criogênicos, porque afinal de contas 10 ionas já tem muita energia, já a usina hidrelétrica lá, a usina nuclear já produz muito mais, então as suas ionas, afinal de contas você tem 10 ionas, você pode sustentar corpos criogênicos com muita facilidade, porque você já produz muita energia, tá bom? Então ele deu exemplo lá de 5 corpos com 10 extensões cada corpo. E aí ele fala assim, isso aqui é usado para gerar coisas que vocês nem imaginam dentro do planeta de vocês. Só que quem tem 10 ionas não trabalha apenas em uma realidade. Já atua em realidades paralelas de um mesmo planeta ou de um local com o mesmo propósito ou não, enfim. Mas atua numa vibração parecida. E vem com um propósito programado. Ele deu exemplo de Hitler, deu exemplo de Lenin e tal, como sendo seres de 10 ionas, fazendo coisas difíceis, gerando guerras. E o mais legal é que assim, se você tem tantos fractais, você pode estar dos dois lados da guerra promovendo ela. E ninguém fala nada, ninguém entende, ninguém sabe. Você está promovendo a extensão ou a expansão, o aprendizado, tá bom? Seres de 10 ionas. Esses caras, para hibernar, eles já têm mais corpos, então o processo deles é mais difícil. E aí quando você tem 11 ionas, já tem uma coisa muito particular. Você já está quase com muita dificuldade de manter os seus corpos, de tanta energia que você tem, de manter os seus corpos numa vibração mais densa para produzir menos consciência. Então, para você conseguir produzir a consciência que pode estar aqui na Terra, fica difícil porque já tem muita energia. Entendeu? E aí eles fazem um processo de densificação. Eu vou explicar, né, os processos. Os processos são, eu vou falar já. Criogenia, que é congelamento, mas é diferente do congelamento que a gente entende, tá? Desaceleração fluídica, que é tipo injetar fluidos que fazem com que você entre em um estado mais letárgico. Porque vamos lembrar, quando você está em um estado letárgico, você gasta menos energia e a mônada pode continuar fazendo o que ela precisa, tá? Suspensão parcial é quando você tem a opção de ficar, você entra tipo em estado meditativo. O Renan trouxe isso no grupo de WhatsApp, ele viu uma pleiadiana lá, um pleiadiano que tipo estava sempre em estado meditativo, ele está em uma suspensão parcial. Ele fica em estado meditativo para gastar menos energia, para conseguir experienciar aquilo que ele faz aqui. De repente, se acontece dele acordar, que nós perguntamos se acontece, né? Não somos besta, né? O que acontece se acordar? Bom, nada. Tá tudo ligado no corpo. O corpo não está condicionado a estar dormindo para a coisa funcionar aqui na Terra. Não é isso, não. Mas aí acontece que às vezes a gente fica sonolento, não fica? Do nada. Então, o nosso corpo criogênico acordou. E aí ele está lá sustentando energia. Tipo, ele teve que pegar um pouco mais para ele fazer os processos dele lá para depois voltar a fazer a posição meditativa de suspensão parcial. Aí a gente sente aqui na Terra. Pô, a gente ficou meio sem energia. Você está entendendo? O processo é conjunto.
E aí tem a hibernação é legal porque ela é natural, não precisa de nada. A consciência já, na hora que o corpo criogênico é gerado, ele já automaticamente entra num estado imersivo. E, cara, aí quando acontece isso, você não consegue acordar esse cara, é mais difícil, tá? Isso foi passado lá. E o último que tem a ver com as 11 onas lá é a densificação do corpo. É quando é preciso você densificar aquela energia, porque ele já está quase que escapando para as 12 onas, e aí não dá mais para vir, né? Então é isso. É importante a gente falar o seguinte, nesse caso, 1 mais 1 não é 2, tá? Porque a Valaya, a volta que você demora para encarnar de 5 para 6 ionas, quando você chega de 6, o período que você gasta de expansão para ir de 6 a 7 é muito maior do que o que era de 5 para 6. Entenderam? Então, assim, quando a gente fala que tem um ser com 10 ionas, cara, ele tem muita experiência, porque a dificuldade e tempo, né, que ele levou para expandir de 8 para 9 e depois de 9 para 10 é muito maior do que, tipo, de repente a nossa existência de 7 ionas inteira, de 1 a 7. Entendeu? Então, por isso que eles têm tanta energia, por isso que eles geram tantos corpos, é por isso que é assim que funciona. E por isso que eu falei lá no thumbnail lá, é eu superior congelado, porque é isso. O corpo criogênico é um eu superior. Aquele andromedano lá é um eu superior. Entendeu? Por isso que a gente vê felino que encarna aqui, e aí você descobre que você é um felino e tal. É isso. Você tem um corpo criogênico lá, né? De um ser de 7 ionas, tá certo? Cara, acho que eu falei tudo, né? Eu gravei esse vídeo tantas vezes que para até ficar legal, né? Mas eu acho que eu falei tudo e consegui sintetizar bastante. O processo é louco, é confuso, é difícil, tá certo? Corpo criogênico é um tabu, ainda vocês vão ver que é difícil, porque o andromedano lá, de 7 ionas, ele está gerando fractal. Ele já é então uma mônada, porque ele é uma central de consciência. Então o que a gente está aprendendo a partir desta comunicação? Mônada de baixo para cima, dando nome aos bois. É isso, beleza? Então fiquem bem, até semana que vem. Valeu, povo. Essa sessão foi muito legal. Curta, comenta, compartilha, que ajuda a gente, tá? Não esqueçam, beleza? Obrigado, gente. Fui.